Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está na segunda carta de Pedro, no último capítulo. Então estamos terminando a respeito dos conselhos de Pedro, cheio do Espírito Santo, à igreja da época, como a igreja que nós hoje, como pedras vivas, fazemos parte. Pedro, no capítulo 2, ele vem trazer uma necessidade de vigiar e de observarmos sobre falsos profetas que já se achava naquela época de Pedro, da igreja no início, e que hoje tem sido assim em abundância. Isso é sinal do fim. Isso é sinal da volta de Cristo mais perto. Vamos ver o que Pedro vai falar conosco a respeito da volta de Cristo? Maravilhosos conselhos, as afirmações de Pedro. Olha só, capítulo 3, aliás, último capítulo, de 2 Pedro, ele começa falando sobre o dia do Senhor. É do Senhor o dia. E esse dia está próximo. Vamos ver o que ele diz? Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Neste versículo 1, eu quero destacar a palavra despertar e a palavra lembrança. Então, despertar, quando nós falamos despertar, nós estamos falando de sono, de dormir. E quando nós dormimos, tá tudo parado, né? Não tem nada acontecendo quando nós estamos dormindo. E Pedro está dizendo, desperte, acorde. Agora ele não está falando deste sono que nós deitamos em nossas camas cansados e dormimos a noite inteira. Não. Ele está falando desperta. Desperta, enxerga, observa, vigia. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no mundo, neste governo. Olha o que Satanás está fazendo. Alerte sobre os falsos profetas. E ele fala assim, desperta pensamentos puros. Pensamentos puros que em muitas pessoas já regeram, já governaram. E aí os falsos profetas chegaram, a mentira chegou, a conveniência chegou e a pessoa adormeceu. Então desperta. E desperta para pensamentos puros. Pensamentos puros que vêm quando estamos cheios do Espírito de Deus. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Então lembrem dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. Lembrem dos profetas. Lembrem dos Salmos. Lembrem de Provérbios. Lembrem de Eclesiastes. Lembrem. No caso agora do Novo Testamento, que os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, escreveram. Lembrem, despertem, lembrem, ruminem. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens
dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. Será que tem pessoas, homens, até líderes, dominados pelas suas paixões, paixões carnais, como nós vimos no capítulo 2, imorais, e que distorcem a palavra de Deus? Será que nós temos visto? E ele diz assim: esses zombadores, com as suas paixões carnais, vão zombar de vocês, cristãos, filhos de Deus. Zombar como? Dizendo assim: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais já morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Estes zombadores esquecem de propósito, não é porque eles não creem, não, é de propósito que eles querem esquecer. Que há muito tempo Deus nos deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. Então aqui está falando de zombadores. Esses zombadores em específico que vão ficar tentando minar a nossa fé, tentando tirar a nossa esperança de que o Senhor Jesus Cristo virá. Que ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja, aquele que se purifica. Eles querem tirar essa esperança de nós. Ontem eu digo um privilégio de ir a um velório onde a pessoa sendo sepultada era cristã. Ela padecia há 1 ano de câncer, morreu muito debilitada, mas o velório dela só dizia que ela estava com Jesus, ela estava vestida com uma roupa de diácono, só falava que era uma mulher de fé, que não murmurou enquanto doente e que ainda pregou e fez a obra como dava para ela fazer. Que privilégio! Que certeza que ela está com Jesus! Que assim que dela saiu o Espírito, ela está com Jesus. É um grande privilégio, é motivo de rir, sabe? Rir do diabo, porque ela está com Jesus. E todos nós vamos passar ou pela morte ou pelo arrebatamento e vamos estar com Jesus. Isso é fato. Por isso muitos dão a vida. E agora aqui ele está falando sobre o dia do Senhor, né? Está falando sobre o dia que Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar a sua noiva. Quem não tiver sido levado até então, vai passar por este momento. E ele diz sobre esses zombadores, por quê? Porque muitos podem cair nessa incredulidade. Puxa, mas já tem 2000 anos e nada. E não vai faltar os zombadores. Agora, isso é interessante, né? Porque eles conhecem a verdade. Eles sabem que Jesus vai voltar, mas querem escarnecer, querem zombar. É mesmo? Cadê Jesus então? Meus pais já morreram, eles falavam a mesma coisa. Meus bisavós, lá na época da igreja, já falavam a mesma coisa. Cadê Jesus? Que ainda não voltou para buscar a sua igreja. Onde está ele? Nós passamos tanto por zombarias
Onde está seu Deus com essa luta, com esse problema que você está vivendo? Onde está Jesus que você diz que vai voltar? Ah, vai. 90% da palavra de Deus se cumpriu. Por que que a parte mais importante, que é o final das coisas, não vão se cumprir? Não tem como duvidar. E aí ele diz assim, os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Só que antes ele diz aqui, que eu pulei o versículo 6, que pela água, pelo dilúvio, a terra foi destruída. E que agora a terra será destruída pelo fogo. Não sou eu que estou dizendo. Tá aqui. 2 Pedro, capítulo 3, né, versículo 7. Os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Destruição para aqueles que não querem saber de Deus. Juntamente, a terra será destruída pelo fogo. Tudo que está dizendo aqui vai se cumprir. Na verdade, a terra já vem sendo destruída. Isso é algo assim inevitável. Por mais que nós cuidemos, né, da fauna, da flora, a terra tem sido destruída pela poluição, pelos terremotos, maremotos, vulcões e tantos outros eventos. Mas esse será o dia do juízo do Senhor. E depois nós teremos novo céu e nova terra, para aqueles que ficarem firmes no Senhor. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, como esses zombadores pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Primeiro ele diz, um dia como 1000 anos para nosso Deus. 1000 anos é como um dia para o nosso Deus. Então, Deus é que criou o tempo. Ele está fora do tempo que ele criou. Por isso fica difícil de compreender Deus. Na sua onisciência, ele já conhece lá na frente. É difícil. Não dá para tentar compreender, somente crer. E se ele diz que é como 1000 anos um dia, é porque é. Ele não vê o tempo como nós vemos. E ele diz que o interesse de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do pecador, daquele que não foi justificado, na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Deus amou o mundo, todos os seres humanos, e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, mas tenha um si. É para todo aquele que nele crer. Não é para todos. Essa conversa, Deus é amor e todos serão salvos, é mentira. Senão, Jesus Cristo não precisaria ter vindo, nem ensinado as palavras de Deus, nem morrido e ressuscitado. Para quê? Tudo isso. A minha fé vai ser em vão? Não, não vai ser em vão. Há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Agora,
o interesse do coração de Deus é que todos se salvem. Todos. O mais sujo, o mais considerado pecador entre a humanidade. Mas tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor. E isso traz mudança de rota, de vida. E ele continua dizendo, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Tá aqui confirmado. O dia do Senhor chegará. Ele chegará como um ladrão. Ladrão sempre surpreende. Senão, eles não teriam ao favor deles o principal fator, surpresa. Vai ser como um ladrão na noite sem que ninguém esteja esperando. Por isso devemos estar preparados para a volta do Senhor. Essa é uma palavra tão importante, porque essa vida é como uma escola, é como um treinamento, e é necessário ser aprovado, é necessário chegar no fim e apresentar a Deus o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, ninguém chegará ao Pai. Sem o novo nascimento, ninguém chegará ao Pai. Sem Jesus Cristo, ninguém chegará ao Pai. Esse é um momento para pensar, é um momento para entregar a vida para Jesus, é um momento para falar: Deus, chega, eu não quero viver assim mais. E o que as pessoas não sabem é que é tão prazeroso a vida com Jesus. E são enganados de que, se eu entregar a vida para Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Existe isso, né? É claro que a vida é mudada. É claro que se Deus é santo, seus filhos também são santos. E Ele o vai santificando dia após dia. E essa obra não é eu que faço, é Deus de me santificar. É claro que eu faço parte em colaborar com Deus. Mas fica essa palavra: clame a Deus, clame ao Senhor, enquanto se pode achar, porque esse dia vem, esse dia virá como um ladrão. Assim ele virá, como tudo se cumpriu da palavra de Deus. Essa parte da palavra de Deus, né? O final das coisas é melhor do que o começo, também vai se cumprir. Fica com essa palavra em nome de Jesus.